Olá, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a pintura impressionista, mas o que foi inicialmente o impressionismo? Vejamos, a pintura impressionista, a princípio, ela não teve nenhuma espécie de padrão rigoroso de normas ou procedimentos. Na verdade, os pintores impressionistas, eles foram começando a trabalhar naquela técnica do acerto e do erro. Isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou legal. E a partir daí, dessas experiências, começaram a organizar aspectos, traços que marcaram a pintura do impressionismo. Mas que aspectos são esses? Vejamos. Inicialmente, a questão da naturalidade das formas e das cores. Por exemplo, quando nós, desde criança, aprendemos a pintar, vamos desenhando, pintando, né? Nós criamos inicialmente o contorno da figura. Só depois é que nós pintamos o seu interior. Se formos parar para observar, nada tem contorno. Nenhuma imagem vai ter contorno. Então os impressionistas, eles evitam essa linha de contorno, até porque ela é artificial, ela é da nossa cabeça. 2. Com relação à questão da luminosidade. Veja bem, geralmente nós imaginamos que a sombra seja preta. Na verdade, a coisa não é bem por aí. O que é a sombra? É um lugar que está pegando pouca luz. O que é a claridade? É um lugar que está pegando muita luz. Então suponhamos que venha uma luz nesse sentido. Está pegando minha blusa, minha camisa aqui, então essa parte está mais iluminada e essa parte está menos iluminada. Mas não é porque essa parte está menos iluminada que ela vai se tornar preta. Ela vai se tornar uma cor, a mesma cor, só que um pouco mais escura. Então as sombras no impressionismo, elas têm essa tendência de serem um tanto quanto luminosas. Outra coisa muito interessante, os pintores impressionistas, eles não misturavam a tinta na paleta, eles misturavam a tinta na tela. Os impressionistas também não se utilizavam daquelas pinceladas, criando aquela tonalidade chapada que o realismo trabalhou, quer dizer, aquela coloração única, usando pinceladas curtas, rápidas. Eles trabalhavam bem uma possibilidade de textura bem diferente do que vimos na pintura do realismo. A pintura impressionista realmente ela chama a atenção pelo seu grau de vanguarda, pelo seu grau de ousadia e principalmente pelas rupturas com a arte tradicional. Vejamos que nós estamos já no finalzinho do século XIX. E aí, chegando no pós-impressionismo, onde essas rupturas vão aumentar, já é praticamente um pé dentro das vanguardas artísticas europeias, que vão ser a grande tendência do início do século XX nas artes em geral. Então, a gente percebe que o impressionismo é uma estética que vem trabalhar luminosidade, ausência de contornos, sombras não propriamente pretas, trabalhar os efeitos de luz, pinceladas rápidas, curtas, mas vamos ver também alguns outros aspectos que vão nos chamar a atenção, como, por exemplo, o pontilhismo. Implica em você pegar e pintar, colocando aqui na forma de pontos, um bem próximo do outro, de forma que não haja espaço entre eles. Os olhos veem uma mistura de imagens e cores, como você vê nessa tela de Seurat, por exemplo. Nesta tela de Renoir, Mulher Nua ao Sol, a gente vai notar que a ideia que ele passa pela ausência do contorno é que a pintura parece que está inacabada, o que não é verdade. Observe só o efeito de luz. Ela está debaixo de uma folhagem. Ora, as folhas são verdes, então há várias tonalidades de verde. Está aqui a folha, a luz passa pela folha e a tonalidade de verde é refletida aqui. Como há várias tonalidades, obviamente, essa mulher está repleta de tons de verde. Nesta tela do Edouard Manet, pintor pré-impressionista, Almoço na Relva, a gente observa, por exemplo, uma cena onde ele vai trabalhando tons de luminosidade diferente. Nós temos o primeiro plano, onde temos essa moça despida e os dois cavalheiros. Um pouco mais adiante já está fechado pela folhagem das árvores. E mais adiante nós temos uma mulher de um vestido branco. Se observarmos atentamente, esta mulher ela está em um lago. A princípio nós não percebemos,
porque a luminosidade que bate na grama, ela reverbera no lago, e o lago fica também um tanto quanto esverdeado, como também a ausência de contorno nas figuras descritas no primeiro plano. Pegando a tonalidade de verde, ou melhor, as tonalidades de verde que estão aqui na grama, iremos perceber exatamente como esse jogo de luz vai sendo montado pelo Manet. Já Frédéric Balize, em O Estúdio do Artista na Rue de la Commandant, ele trabalha aqui alguns focos de luz. Quando a gente observa a tela, nós percebemos apenas um ponto de luz, que vem daquele grande janelão que está um pouco aqui para a esquerda. Mas, se observarmos com atenção a cadeira, ela entrega o jogo. Note que o janelão está aqui, e aí você tem a cadeira aqui. Ora, a luz ela vem nesse sentido, então a sombra da cadeira era para estar projetada assim. Entretanto, esta luz do janelão não pega a cadeira, e a sombra da cadeira está voltada para a frente, o que quer dizer que há uma passagem de luz, um ponto de luz do espectador para a cadeira, que não está explicitado aqui na tela. Observemos também o tom, pela tonalidade das tintas, um aspecto meio na penumbra, nem tão claro, nem tão escuro, até porque o maior ponto de entrada de luz ele está parcialmente coberto por uma cortina preta. Agora, em A Colheita de Feno, a gente vai observar uma ideia de duas dimensões. O impressionismo trabalhou muito com isso, ele deixou um pouco essa questão da tridimensionalidade de lado. Então, as nuvens, o sol, eles estão assim dispostos como se fossem em um plano. E algumas nuvens meio cinzentadas, como quem diz o tempo está fechando, vai chover. A relva, ela é toda feita com pinceladas finas e rápidas, exatamente na vertical. Eu queria fazer a comparação desta tela com duas outras, se me permitirem. Ora, nós temos aqui a Carroça de Feno, uma tela do romantismo, que está à sua direita. Nós temos também As Respiradeiras, de Miller, uma tela do realismo, que está à direita abaixo. Já dá para perceber de onde vieram as ideias, as influências para a tela que nós estamos trabalhando. Eu gostaria de chamar a atenção, especialmente em As Respiradeiras, na questão da textura das roupas. Enquanto o realismo tenta trabalhar aquela ideia de fotografia, de mímese, o impressionismo foge um pouco disso. A natureza na tela romântica, a Carroça de Feno, há uma dramaticidade, é uma natureza mais viva, mais forte, enquanto que a natureza aqui, no impressionismo, percebemos essa bidimensionalidade, porque o que mais importa é exatamente a luminosidade, o jogo de luz, e não aquela ideia de dar dramaticidade ao ambiente natural. Degas foi muito famoso, especialmente por telas que retratavam bailarinas e cenas de dança. Nesta aqui, a aula de dança, porque há algumas linhas de fuga exatamente que vão da nossa diagonal, da esquerda para a direita, que traçam a ideia de profundidade. Há um ponto de entrada de luz lá à sua esquerda, que é exatamente pela janela. Por conta deste único ponto de luz, há uma tendência a um aspecto um tanto mais sombrio, quer dizer, com pouca luminosidade, o que dá às cores uma tonalidade um pouco mais sóbria. Já em Absinto, então, dá para perceber pela roupa dela e dele que são roupas de gala, mas são roupas que estão bastante surradas, velhas. Possivelmente estes dois estão usando estas roupas que foram dadas. Então, são roupas já velhas, desgastadas, que não se usam mais e foram dadas para eles. Então, são pessoas de baixo poder aquisitivo. A ideia do envelhecimento da roupa se dá exatamente pelo tipo de pincelada e pela tonalidade delas. A expressividade muito forte do rosto desta mulher. O nome da tela se chama Absinto. Há uma dose de absinto na frente dela. O absinto é uma bebida muito forte.
ela parece que está assim saindo da realidade, entrando em um outro patamar, já deve ter tomado algumas doses de absinto, então por isso ela já não está tão conectada com a realidade. Agora, falando de Monet, neste trabalho em especial, Impressão Nascer do Sol, é que começou uma polêmica com críticos de arte que envolveu o impressionismo. Ora, percebemos que o nome do trabalho é Impressão Nascer do Sol. E um dado crítico começou a fazer deboche da tela. Não encontrou a sua tela realista de preferência, e aí começou a impressão, tudo é impressão, é claro que é impressão, e ficou nesse trocadilho que acabou chegando o nome impressionismo. Então foi daqui que veio o nome impressionismo. O que é que nós temos? Nós temos a paisagem marinha e o sol está nascendo. Uma zona portuária e há inúmeras chaminés que estão começando a aparecerem na cena. Há muita neblina. Nós temos 3 barcos cortando numa diagonal que vem da esquerda, lá do fundo da tela, para a direita, à nossa frente. Então nós temos 3 barcos. No primeiro plano ele está preto, no segundo plano ele está entre azul e preto, um pouco mais para o preto, e já no terceiro plano ele está mais azulado. Você vai me perguntar, ora Jorge, mas nesse primeiro plano e no segundo você disse que as sombras não são pretas, então o que é que nós temos aqui? O efeito que nós temos aqui, na verdade, se chama de contraluz. Ora, suponhamos que eu esteja aqui com a pessoa e peça para que você tire uma fotografia no celular. Só que o sol está lá atrás. O sol funciona como o quê? Como um grande flash. Como ele vem de trás para frente, então a câmera não vai conseguir pegar a luminosidade. Esta parte vai estar mais escura, porque o sol está iluminando as minhas costas. Se eu tivesse o contrário, se o sol estivesse vindo de lá para cá, o sol funcionaria como flash que iluminaria os personagens, não precisando que a câmera usasse flash. Então, quando a luminosidade, o sol vem de trás para frente, é o efeito que nós temos chamado de contraluz. E foi muito bem trabalhado aqui nesta tela de Monet. Nessa outra, o desafio é grande. Explicamos. Geralmente, quando você tem várias cores na tela, elas ajudam a quebrar a monotonia. Principalmente quando você vai trabalhando tonalidades de texturas de um lado para o outro. Agora, quando nós temos praticamente quase toda a tela, pouco mais de 90% em tons de verde, então a monotonia ela deveria tomar conta. Ainda agrava-se ao fator de que nós estamos trabalhando com vários tipos de folhagem, de ramagem em uma ponte que está sobre um lago. Primeiramente, ele fez na água toda uma ideia de degraus que vem assim, trabalhando traços na horizontal e na vertical, criando esse efeito de degraus. Colocou aqui, pelo tipo de pincelada, inúmeras folhagens e plantas subaquáticas sobre a água. Quando a gente vai para a ponte, a gente nota que ele trabalha tons de azul e de verde, exatamente buscando a variação de luz. E mais ao fundo, a folhagem verde em traços na vertical vai caindo e ele joga exatamente na diagonal alguns traços amarelos, dando a ideia de um pouquinho de ponto de luz, de onde está vindo a luz, cortando assim na diagonal. Desta forma, com inúmeras texturas de verde e com várias tonalidades, ele criou efeitos de visão que são realmente bem interessantes, quebrando toda a ideia de que possivelmente teríamos uma tela monótona e monocromática. Já em O Jardim do Artista em Venir, Monet ele trabalha tons de luminosidade e sombra. Nós temos um caminho, percebemos que a luminosidade vem assim, porque a sombra ela passa sobre o caminho no sentido da esquerda para a direita. Temos uma criança que está aqui, um pouco mais ao lado. A roupa, a blusa da criança é branca, entretanto as tonalidades têm um pouco de tons de cinza, o que dá essa ideia de sombreamento.
As flores, elas têm pinceladas aleatórias de algumas cores, como por exemplo o amarelo e o vermelho. O céu é totalmente feito com pinceladas na diagonal, marcando bem o azul, dá para a gente perceber as pinceladas fortes, juntamente com as nuvens, que são trabalhadas em algo parecido como se fosse um esfumato. Temos também um pintor brasileiro muito interessante chamado Eliseu Visconti. Quando falamos em Moça no Trigal, a gente observa que o efeito do campo de trigo todo é feito com pinceladas finas, precisas, na vertical, em tons de creme, buscando não só a naturalidade da folhagem, mas principalmente a luminosidade. Por isso, há vários tons deste sentido. A roupa da moça vai em tonalidades parecidas também, o que integra a personagem ao ambiente. E ela está ali com a cabeça meio cabisbaixa, meio melancólica. A tonalidade da tela sugere esse tipo de sentimento, meio de introspecção. Um grande abraço e fique com Deus.